Já entrando no tema dessa última sessão, né, desse debate, encerramento, eu só gostaria de dizer assim da minha imensa satisfação, da minha imensa alegria. Eu não sei se eu já comentei isso, mas se eu não comentei, eu comento, e se eu já comentei, comento de novo. Foi uma alegria muito grande ler todos os trabalhos que vocês enviaram, e depois ver os vídeos, né, de quem teve o resumo aprovado, enviou o vídeo. Eu acho que vocês têm a noção plena de o quanto isso é um ato de confiança, de coragem, etc, né? Mas eu gostaria de dizer o quanto foi especial para mim esse processo, e também esse trabalho de construção coletiva que a gente teve aqui na nossa comissão também, sem babação de ovo, sem nada disso, mas que foi um trabalho muito interessante e ao mesmo tempo também, por que não, desafiador, porque é sim desafiador. Nós ainda lutamos, né, como a Érica falou agora há pouco, né, nós ainda lutamos contra essas hierarquias, né? Então assim, ainda há necessidade de ouvir uma palavra do orientador, o ok final do professor e por aí vai, né? E essa desconstrução ela é para sempre, ela é permanente, porque não é enquanto a gente é mestrando, não é enquanto a gente é doutorando, é em tudo nas nossas vidas, é em todas as instâncias, familiares, amorosas, profissionais, sejam elas em que profissão forem, enfim. Bom, deixando esses devaneios, mas esses agradecimentos que eu tinha que fazer publicamente, tinham algumas pessoas na sessão anterior que tinham comentado que gostariam de dar sugestões, etc e tal. Então, qual é a tônica desse nosso encerramento, desse debate final? É um papo livre, aberto. Dessa vez não tem nem temática como a gente teve da mesa redonda e tal. Então assim, eu também quero ouvir assim, se Mariana, Milena, Bruna, Suzy, Érica tem alguma outra vontade, mas eu acho que a minha vontade também é de ouvir críticas construtivas. Então assim, eu não sei, a gente hoje não pensou ainda numa segunda edição, a gente não tratou disso ainda, a gente não tem uma data para anunciar para vocês, nem nada disso. Mas no caso da gente vir a ter uma outra edição, quais são as críticas construtivas? O que vocês acham que funcionou melhor? O que vocês acham que não funcionou? A gente, lembrando, só para avisar vocês do seguinte, caso vocês se sintam mais à vontade, nós vamos mandar uma pesquisa, uma pesquisa não, é uma pergunta só de avaliação do evento num Google Forms, né? Anônimo, então, de identificação opcional. Então, caso alguém queira expressar alguma coisa que não quer falar aqui na frente não tem problema, vocês vão receber esse link, podem se expressar por lá. Mas quem quiser trocar ideia, construir junto e tal também, eu gostaria muito de ouvir assim, críticas construtivas, sugestões, o que para vocês funcionou, o que não funcionou, o que pode ser diferente, o que pode melhorar. Enfim, é isso. E aí eu não sei quem que tinha, confesso que eu não me lembro quem que tinha dito que queria fazer essa sugestão, mas é só levantar a mão aqui que a gente chama. Edilane, eu tô vendo que já tá com a mão levantada aqui. Então, Edilane, se você quiser começar, tá contigo aí. Ai, desculpa, gente, eu não tô sabendo tirar a mãozinha, na verdade, levantada. Desculpa. Ah, não tem problema então. Pera aí que eu tiro a sua mãozinha aqui, calma aí. Pronto, já tirei. Então eu tô vendo a mãozinha da Samantha. Samantha, tá contigo. Oi, gente, vocês estão me escutando? Tá, é que tá com obra aqui, aí piorou um pouquinho. Desculpa, eu falo muito, gente. Não sou metida besta, não. Na verdade, eu queria era compartilhar uma ideia que o Kennedy e eu, a gente teve esses dias atrás. E, bom, vou lançar aqui e aí a gente conversa. A gente pensou em abrir um podcast e a gente tem, inclusive, lista de nomes, assim, né? Um monte de nome criativo. Só papos na pós, nós na pós, enfim, desatando os nós na pós.
nome não falta, agora fazer o podcast ainda não fez, não. E aí, bom, tô lançando a ideia, nem sei como é que faz podcast, não sou uma pessoa muito entendida de tecnologia, mas hoje em dia, né, procurando a gente aprende, que era justamente para a gente abrir os espaços, né, para que a gente possa chamar pessoas de diferentes etapas, né, na pós-graduação, quem está começando, quem já viveu isso e está em outro momento, para a gente colocar isso que a gente colocou aqui, né, talvez trazer prazeres, né, reencantamentos com a pós-graduação, que é bem que a gente vai se desencantando também, enfim, conquistas para além, né, dos artigos publicados, que tem a sua importância, mas como é que a gente se transformou, né, ou como é que a gente se transforma, o que é que a gente aprende na pós-graduação para além das teorias, né, como é que as teorias transformam a gente na vida, né, como cidadão, ser humano, enfim, que o doutorado, né, possa ser doutorado, mestrado, ele possa ser mais solidário do que solitário, como a gente falou aí, né? Dá para fazer vários trocadilhos, né? Vocês da educação são ótimos. Enfim, né, a gente não tem que fazer junto, ideias não tem patente, né? Mas, né, se a gente for fazer, né, eu e Kennedy fizer, mando para vocês serem convidados. Se vocês fizerem, né, avisem a gente. Mas é isso, né? A ideia está no mundo e a gente pode fazer vários podcasts, pode se juntar para fazer um. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito legal. Eu só, nesse momento, eu só digo que eu também não entendo nada de tecnologia, Samantha. Tamo junto nessa. Mas assim, achei a ideia maravilhosa. Não entendo nada, mas assim, também não entendia. Cara, se a gente for ver assim, eu também não entendia nada. Mariana me ajudou assim, ela sabe disso em milhões de coisas, porque, cara, que era Google Meet, Microsoft Teams há 2 anos, entendeu? Edição de vídeo, enfim. Então, assim, eu achei a ideia maravilhosa. Não sei ainda como operacionalizar, mas achei a ideia muito interessante. E, assim, isso dialoga muito com uma questão de popularização da ciência, de divulgação mais ampla da ciência. E, assim, aí eu tô falando só mesmo minha opinião, assim, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. A universidade está fadada a morrer se ela não se abrir. A Torre de Marfim, ela não se sustenta mais. Então, e não é só aqui na nossa realidade da universidade no Brasil, isso é no mundo, esse é um debate mundial. O mundo está indo pro brejo. O mundo está indo pro brejo, não é só aqui no Brasil, né? Só para dar um exemplo polêmico, para a gente não fugir de polêmica de como isso é importante, basta ver os movimentos anti-vacina, anti-vax. Desculpe se tem alguém aqui que faz parte desses movimentos, mas assim, não preciso nem ir longe para falar disso, né? E assim, a universidade, ela precisa dialogar mais com as pessoas desde o início, porque depois que você tem um movimento em que quase metade da população é anti-vacina, essa desconstrução, eu não digo que ela é impossível, mas ela é muito, 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 muito mais difícil. Então, enfim, desculpa, falei demais. Fecha o meu microfone e passo a bola aí. Eu acho que fazer um podcast, você só tem, assim, falando já mais tecnicamente, você tem que pensar na questão da frequência que você quer fazer, né? Porque fazer em si não é uma coisa tão complicada, né? Você faz a reunião no Meet, grava, pega o áudio, edita, é só mais a frequência mesmo. Mas estava falando, Igor, vou continuar aqui falando, né? Porque enfim. Estava falando desse abismo da universidade, né, para a sociedade em geral, esse abismo que tem essa ilha que a universidade criou, né?
Cara, eu acho que é uma ilha que vai... Eu não sei se é bem só da universidade. Parece que a ilha também está dentro da universidade. O que eu quero dizer com isso? Eu estava dando aula esses dias no curso de assistência social da graduação. E, cara, o pessoal não sabe o que está acontecendo na pós. Então, o abismo também está dentro da própria universidade, saca? É um dos níveis que a gente tem. Então, parece que falta um diálogo, falta alguma coisa realmente para integrar, além da universidade, com a sociedade em geral, né? Com os outros campos e outras áreas. Enfim, dentro da própria universidade. Mas Samantha, você quer falar de novo? Samantha está levantada ainda. Ou o Kennedy, né? Tá, é o Kennedy. Então, Kennedy. Eu vou falar rapidinho, mas não vou fazer propaganda do podcast, mas porque a Samantha já fez. Rapidinho, assim, sobre o que a Mariana falou, eu vim de universidade muito pequena, graduação e mestrado também muito pequena. E aí, quando eu fui para a UFLA, foi a primeira vez que eu vi um campus maior. E isso que você falou, a diferença do distanciamento dos alunos de graduação e de pós-graduação é enorme. Vou dizer para você, eu não tive nenhuma amizade com os alunos de graduação. Ao mesmo tempo, aí tem a questão de tempo também, e de tempo que a gente acaba sendo sobrecarregado, mas há uma resistência de ambos os lados, e aí a gente não consegue entender a realidade. Eu não sei até que ponto isso, de certo modo, está ali dentro do tempo, está ali dentro da estrutura de forma intencional ou não intencional. Mas é um distanciamento enorme. Literalmente, eu não lembro de ter feito nenhuma amizade, nenhuma relação, ou de ter contato com os alunos da graduação, a não ser no RU, onde lá ficava mais evidente ainda as mesas. Mais evidente ainda as mesas. Dá um distanciamento, assim, já um racha, assim, se não for de pesquisa com alunos de doutorado e de mestrado, mas ainda você consegue conviver porque você faz disciplina juntos. Então, isso, de certo modo, quebra um pouquinho. Mas com os alunos da graduação, eu acho que isso é um passo interessante que a gente precisa pensar. Essa diferença. E aí, como professor, eu falo assim, isso aqui, por que você tem coisas, assim, discussões que eu chego na aula de pós-graduação, por que eu não aprendi isso aqui na graduação? Não faz sentido, né? Por que eu não aprendi isso na graduação? E não é nada de novo, isso eu devia ter aprendido da minha formação na graduação. Aí lá vem a aula, e eu falo, eu jogo meio por cima, que você devia ter aprendido, mas eu não aprendi. A gente fica cometendo erro, porque a gente se separa, né? E aí isso é bem complicado, eu acho que são reflexões que a gente tem que ter, e aí não é algo que a gente vai modificar, mas se a gente não fizer e pensar isso, talvez a nossa geração, e aqui eu vejo todo mundo dentro de um grupo geracional, se a gente não pensar isso, quem sabe daqui 30 anos, quando a gente tiver 30, 40 anos, essa roda não modificou um pouquinho. Isso a gente, aí não é querendo medir, a gente não vai romper isso em 5, 10 anos. É uma geração, e talvez seja a nossa geração que, repensando isso, possa refletir. E aí é a importância do evento, né? Esse tipo de evento tem que fazer o trabalho de formiguinha, tem que sair, né? Eu acho que foi o Júnior que falou, né? Vou fazer aqui na UFO, eu tenho que fazer na universidade, a Samantha tá fazendo a dela, e replicando, né, nas suas micro-realidades. O que está aqui, como a Samantha falou no podcast, que tenha vários podcasts, que todo mundo se retroalimente. Porque aí sim, mas não vamos recuperar, a gente não vai mudar nada em 5, 10 anos. Talvez a nossa geração repense, talvez os filhos das mães que apresentaram aqui anteriormente tenham voltarem a conseguir entrar nesse meio acadêmico, tem uma realidade diferente. É mais ou menos isso. Só para fechar, para não voltar, porque senão eu falo bastante também, parabéns pelo evento, e condenso todas as suas falas, parabéns, já está condensado, já estou representado. Vai, Suzy. Só para... enquanto me resta com a voz ainda, Kennedy, eu botei ali para você que eu adorei aí o Vasco atrás. Então, é tão inovador esse evento que até o Vasco aparece, gente. É tão raro. Essa popularização do conhecimento e essa aproximação, eu fui muito feliz
porque eu tive muito essa experiência, né? De conseguir falar com a graduação, com o estágio, com a pesquisa. E muitas vezes a gente entender e explicar na graduação o que é a pós, eu acredito que diminuirá muitas dores, porque alguns vídeos que vocês enviaram, em alguns momentos, em alguns textos, a gente percebeu que a dor veio do não conhecimento ou de uma sedução, idealização que não é realidade, né? O pesquisador é um trabalhador que é tão difícil ver quanto, que é ralar todo dia, senão você realmente não consegue chegar, que tem prazo. Então tem delícias, tem, né? Tem coisas maravilhosas também, que se a gente escolhe estar aqui, é porque tem coisas muito boas. Então, assim, para contar, e isso precisa ser discutido, mais aproximado, mais dentro, porque aí o passo vai ser mais consciente. Então, parabéns pela ideia do podcast. Eu acho que fazer eventos nos convide, a gente está muito aberto. Estou falando em nome deles, mas eu tenho certeza, porque a gente discute muito, assim, é um grupo que é muito acessível e nós vamos ajudar, dar dicas para poder isso crescer, porque é assim mesmo, você falou em formiguinha, mas é assim que a gente forma uma rede, né? A areia também vai tecendo, uma hora pega um mosquito, pega uma mosquinha, e é assim, a gente vai conseguindo construir. Então, a palavra popularizar, o Igor falou bem, a gente não quer deixar morrer, seja pelo podcast, seja por qualquer outro meio que a gente crie, já valeu a pena, e eu torço para que tenha outro evento, tá? Já coloco aqui minha torcida. Acho que o Richard... Tá, vamos lá. Isso. Concordo muito com o que o Igor colocou. Eu ia falar isso, mas o Igor já me contemplou. Obrigado, irmão. É isso mesmo aí. Com vírgula, sem vírgula. Eu falava atrás, nessa questão de sugestão, teve um período de mestrado que a gente encontrou essa dificuldade, né, da ilha sobre a ilha e a distância, né? E aí a gente propôs um encontro na PUC, com todos os departamentos de São Paulo, para ver o futebol que vocês estão fazendo aqui, né? Vamos conversar, vamos estar travando isso certo. O que aconteceu é que as pessoas não apareceram. Esse foi o quê? Nem professor, estudante de graduação, nada. Beleza, já era esperado. Vamos pensar. Aí o que a gente fez? A gente pegou e lançou um evento com o seguinte nome: o que te impede de avançar na pesquisa? Tivemos 98 pessoas no evento. E as pessoas tudo ansiosas, se for falar de pesquisa, falar para o pessoal o seguinte: qual é a treta com o seu orientador? Qual é a treta que você tem na sala de aula? A tiazinha da sua quebrada sabe o que você está falando? Sua vizinha, seu vizinho, o cobrador do busão sabe? Não, se ele não sabe por quê? E aí a gente começou a dialogar sobre várias questões, porque o que te impede de avançar na pesquisa não é necessariamente escrever, né? E eu acho que tem essa questão, né? A gente conseguir pensar, que eu falei que acho que pensar em conjunto é melhor do que pensar sozinho. Numa questão que atravessa todos os esportes, sabe? Independente da área. Porque eu acho que as pessoas vão começar a comparecer. E a partir desse comparecimento fazer a convocação. Ó, você não está se lascando sozinho aí não. Eu estou me lascando aqui também. E aí? Tanto que desse grupo, a gente fez um grupo de dados com 50 pessoas. A gente da Federal da Amazonas, da Bahia, e é todo mundo se lascando, tá? Na real, assim, independente de orientação sexual, etnia, racial, eu estou à disposição para construir juntos, e eu acho que é isso, sabe? Porque senão, eu não gosto de concordar com as pessoas, mas nem vou ter razão pra mim. Não, vai estar tudo lascado. Vai morrer.
eu gostei muito da terminologia, tá indo tudo pro breve, mas tá indo tudo breve. E rápido, pra gente não pensar algumas coisas. Era só isso que eu queria falar, e fica muito corajoso. Olha, eu queria só botar mais uma pimentinha nisso aí, que é o seguinte: todo mundo elogiando, todo mundo falando coisa boa, então, mas até agora ninguém falou o seguinte: ó, isso aqui eu não gostei, ou isso aqui tem que ser diferente, ou isso aqui. Então, assim, por favor, a não ser que vocês queiram deixar isso pro momento anônimo e tal, tudo bem, eu vou entender. Aí vocês só botem aqui no chat sim, ou entendeu? É isso e tal. Mas assim, se não, por favor, critiquem o que podia ser diferente, o que enfim, né? Se quiserem, claro. Eu acho que a questão do vídeo, né? Essas gravações, assim, numa próxima oportunidade, a gente poder fazer apresentações, assim, orais, né? Porque fica mais, digamos assim, mais recente na nossa mente a apresentação, né? E ter mais dias, né? De repente, ao longo de uma semana, para poder dar tempo de ouvir todos os trabalhos e as pessoas apresentar oralmente, né? E não ser gravado, logicamente, né? Como foi essa vez. E a gente poder falar ali na hora, assim. Eu acho que fica até mais espontâneo, né? Porque aí acho que a interação vai ser melhor, né? E maior também. Richard, você colocou no chat aí isso, os vídeos. Mas o que é isso? Mais dias para assistir aos vídeos, é isso? Mais dias do evento, né? Sobre a questão do vídeo, eu acho que dependendo do relato, ele não pode ser tão exposto. É isso que eu quero dizer. Depende da experiência que vai ser trazida. Porque, querendo ou não, algumas pessoas deixam de fazer o vídeo com o receio da exposição. Porque, às vezes, a experiência é muito pesada. Ou envolve algum professor, ou envolve algum diretor, ou envolve algum reitor. E aí a pessoa fica com receio, sabe? Tipo, não no drive, vou fazer no drive, mas no vídeo do YouTube acho que a pessoa fica muito, tipo, vou pôr aqui no YouTube, mesmo não no estado, eu não sei, sabe? Etc. Eu acho que essa questão do vídeo, sensibilidade. Bom, a ideia do vídeo é ótima, só sensibilidade. E mais dias, eu acho que vai. Numa semana fazendo 3 dias, com intervalo, por exemplo, terça e quinta, por exemplo, até para vocês descansarem também, segunda, quarta e sexta, sabe? Sobre a leitura dos textos e do vídeo, eu não duvido que você tenha ouvido bastante. Então, sobre essa parte, não posso sugerir nada. Não sei, se eu pensar que você fala mais coisa, mas eu acho que é o vídeo mais dias. Ezequias, né? Agora. Isso, é o Júnior. Travou aqui, voltou? Pronto. Não tô me ouvindo, mas imagino que vocês falaram que tá ok. Gostei de tudo, né, gente? Mas a gente sempre quer... Eu entendo essa sede mesmo por ouvir o outro, por ouvir a outra, porque a gente pensa, né, em outras coisas. Como participante, o que eu daria de retorno para vocês, além dos parabéns que eu já dei, né? Em relação ao tempo da apresentação. Eu senti que as apresentações eram muito profundas e precisava de um caminhar durante elas para que a gente se abrisse e florescesse. E aí, quando chegava, next, próximo. Nesse sentido, eu acho que traz muito aqui pra gente mais dias de evento. Tão gostoso que precisamos de mais. E aí a gente consegue expandir um pouco o tempo de apresentação e de duração. E aí, eu penso que a gente, para incrementar, né? No final a gente pode cada uma colocar uma palavra lá no chat para que represente o que foi nossa experiência aqui, pra gente criar um baú
do nosso primeiro evento. E finalizando já para o próximo, agora eu penso que vocês têm uma responsabilidade em mãos, em pés, em dedos, e a gente criou uma rede muito íntima, sabe? Acabou que eu conheci a carreira de formação de pesquisadores, pesquisadoras, mas também aquele sujeito, aquela sujeita, todo mundo se expondo de uma forma que é necessário agora talvez a gente manter esse vínculo. E aí a gente pensar em formas de manter essa rede, porque eu me senti muito acolhido. Parabéns. Samantha? Eu não tinha entendido lá no momento, né, o incômodo do vídeo, agora com a fala, né, da Edilane, eu entendi. Talvez para os próximos a gente ter, então, a gente que participou ajudando na estrutura, né, porque mais dias também demanda mais gente para ajudar, né, você foi o primeiro, então é muito trabalho, né, então acho que a gente agora tecendo uma rede, né, e ganhando corpo, que tenha também gente para botar a mão na massa nesse lado, né, porque o lado do planejamento e o lado da execução dos bastidores é muito puxado. Então, eu acho que nesse sentido, né, a gente dá a mão efetivamente aí, né, para fazer parte da organização mesmo, e aí cada um, né, sabendo onde é que pode contribuir. Aí talvez dê para fazer um evento, né, e a gente também não sabe como é que vai ser, pandemia, sem pandemia, ao vivo, não é ao vivo, tem a questão dos custos, né, se for presencial, enfim, hospedagem solidária, tem muita coisa para a gente pensar, mas aí, né, tem sempre pessoas, acho que pode ser uma possibilidade. Achei perfeito. Porque realmente dá trabalho, né, gente? A gente já expôs isso aqui, né? Vocês. Samantha já falou, né? Mas alguma sugestão, crítica? Eu queria comentar sobre os vídeos, porque assim, a gente tentou fazer de uma forma de que a pessoa se sentisse mais confortável possível, tanto que a gente não engessou um formato para vídeo. Então, por exemplo, a pessoa nem precisava aparecer no vídeo, né? Ela podia fazer de outras formas. Por isso que eu acho que talvez usar um pseudônimo, usar, né, alguma coisa assim, porque eu acho que isso talvez funcione para algumas pessoas. Então, por isso que eu acho que a gente precisa pesquisar outros formatos de vídeo, né, para a gente se sentir mais confortável com isso. Isso é uma sugestão só. Gente, não tem mais ninguém com a mão levantada. Então, eu queria agradecer aos meus colegas que ajudaram nessa formação, a todo mundo que participou, que de repente não conseguiu estar aqui agora, mas que esteve com a gente em algum momento, para aquelas pessoas que não falaram, não escreveram no chat, mas que a partir do que foi discutido aqui farão novas reflexões e novas ações. A gente agradece muito, conta aí com a resposta de vocês no questionário e deseja melhores momentos na academia, né? Que esse seja um ponto apenas para iniciar essa reflexão, porque nós terminamos apenas o evento, mas nada termina aqui. Aqui a nossa ideia foi apenas suscitar reflexões, então aqui é um início, não sei se meus amigos vão querer fechar, mas eu agradeço e a gente encerra por aqui. Muito obrigado, um bom final de tarde, uma boa noite para vocês.